Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, mais uma vez, no Salmo de número 77. Livro dos Salmos, Salmo de número 77. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 77, mais um salmo de Asaf, que diz assim a palavra do Senhor: Eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rimbombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Teu povo tu conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de toda graça e misericórdia, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, para agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu favor e pela tua bondade. Obrigado a Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor aceita o nosso louvor, que o Senhor habita no meio do louvor do teu povo. Obrigado pela essa grandiosidade do Senhor, ó Deus, para conosco, mesmo nas nossas imperfeições, o Senhor se agrada de nós. E agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para entender as maravilhas da tua lei, e que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra aos nossos corações. É o que nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Conta-se uma história que um dia 2 homens sobreviveram, foram os únicos sobreviventes de um naufrágio. E que esses 2 homens ficaram flutuando por muitos dias em um bote salva-vidas. E depois desses muitos dias,
sem qualquer sinal de esperança, de resgate. Eles perderam a esperança, não tinham mais recurso, não tinha nada. Finalmente um deles olhou para o outro e disse assim: será que faria mal se a gente fizesse uma oração? O outro olhou para ele e falou assim: eu acho que mal nenhum faz. Só que nenhum dos dois tinha orado nunca na vida. Aí um outro falou assim: olha, quando eu era criança, eu era vizinho de uma igreja. E lá, eu ficava de vez em quando com a janela aberta lá, ouvindo o que acontecia na igreja. E eu me lembro algumas coisas aqui. Então eu vou orar. Estou me lembrando de algumas coisas aqui do meu tempo de infância. E eu vou orar então, pedindo misericórdia a Deus. E aí esse sujeito inclinou a cabeça e começou a orar, repetindo as palavras que vieram à sua memória, né, daqueles tempos tão antigos de infância. E a sua oração fervorosa começou assim: Senhor Jesus, B15, I22, N7, G10, O32. Por que ele se lembrou? Ele se lembrou que lá na igreja, quando ele era criança, o que ele via era o bingo que tinha na igreja todas as semanas. Não aprendeu a orar na sua ingenuidade. Olha para a história como essa. O fato é que a gente vive tempos muito difíceis, de tempo de superficialidade no mundo, na vida cristã, porque a maioria de nós não sabe orar como convém. A maioria das pessoas não conhece as Escrituras. Pasmem vocês, mas a maioria dos crentes ficam extremamente chocados quando eles têm que passar por provações, adversidades. De fato, muitos creem que crer em Deus, que confiar em Deus, significa que eles vão passar por essa vida sem lutas, que eles vão viver sem dor, sem fraquezas, sem dificuldades, sem lidar com a tragédia. E quando nós lemos os Salmos, nós encontramos uma outra coisa, né, nos sendo oferecida aqui. Porque se há algo que os Salmos de fato nos ensinam, né, é como viver uma vida cristã verdadeira. Como é que é uma vida cristã real? Os reformadores diziam que não era suficiente apenas cantar os salmos, mas que os salmos deveriam estar de tal forma no centro das nossas experiências, das nossas vivências, porque se existe algo que os salmos nos ensinam, é como verdadeiramente viver uma vida de fé. João Calvino dizia o seguinte: os salmos principalmente nos ensinarão e nos treinarão para carregar a cruz, para que as aflições que são mais amargas e mais severas para com a nossa natureza se tornem mais doces para nós, porque elas procedem de Cristo. Os salmos nos ensinam, nos treinam para lidar com as aflições que fazem parte da vida cristã. Irmãos, o Salmo 77 é um desses salmos que nos ensina a respeito, não é, do que significa carregar a cruz nos dias mais difíceis, nos dias mais sombrios. Asaf, nós já temos visto aqui que é um mestre, né, dessa adoração sincera.
como ele percebe e nos faz enxergar, né, pelas suas lentes, pela sua poesia, o que é que verdadeiramente marca a experiência de alguém que vive com Deus. Nós temos nesse salmo a descrição de uma aflição que sobreveio à vida de Asaf, que nós não sabemos o que é. Não há nenhuma indicação, não há nenhuma pista para nós, né, do que aconteceu, mas ele nos diz que ele conheceu o fundo do poço, que ele experimentou as profundezas da dor e da aflição, que ele experimentou desespero em um momento da sua vida, mas que ao mesmo tempo ele também experimentou o consolo e o conforto da parte do Senhor. E na sua honestidade, que é uma honestidade chocante, ele nos fala sobre esse consolo. Ele nos fala sobre essa necessidade que nós temos de aprender a viver com as aflições na nossa vida e de sermos consolados pelo Senhor, porque as profundezas ou o fundo do poço chega. E a grande questão, irmãos, é que o fundo do poço é diferente para cada um de nós. Para alguns, o fundo do poço chega quando eles recebem a notícia de uma tragédia que se bateu sobre a sua casa. É a morte de alguém que nós amamos, de um ente querido. O fundo do poço, para outros, é um diagnóstico de uma enfermidade terrível, que é incurável, que não tem recursos. Às vezes o fundo do poço para outros é quando aquela pessoa que você jurou que ia dividir a sua vida com você, que ia, né, contar os dias que iria viver, todos os dias da sua vida com você, que fez votos ao Senhor com você, chega para você e diz assim: olha, eu não amo mais você, nós não vamos continuar mais juntos, cada um vai tomar a sua direção, cada um vai tomar o seu caminho. Percebam que o fundo do poço pode ser diferente para a maioria de nós, mas a sensação, a dor, a aflição e a agonia são as mesmas. E Asaf está aqui emprestando voz para nós, né, para nos ensinar como encontrar consolo, como encontrar conforto para as aflições que nós temos na nossa vida. Se você olhou o salmo e viu, né, eu quero mostrar para você porque ele se divide em 4 estrofes, né, e cada uma dessas estrofes ela é intercalada com aquela famosa pausa na língua hebraica que nós já temos falado aqui, selá, né, que antigamente vinha nas nossas Bíblias, hoje não vem mais, mas na poesia hebraica aquele ali é o momento em que o salmista chama, né, os seus companheiros de adoração a pensar no que ele está descrevendo. E nós temos 4 estrofes aqui que são divididas, intercaladas por esse selá, e nessas 4 estrofes Asaf está descrevendo o movimento causado pela aflição na sua vida, que o levou ao fundo do poço, e depois o consolo e o conforto que ele experimentou da parte do Senhor para a sua vida. A primeira coisa que nós vemos nos versos 1 ao verso 3 é a crise do salmista, que ele descreve como gritos na aflição. Preste atenção, ele diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Asaf está aqui, irmãos, nos oferecendo a descrição de um clamor pesado. Nós lemos aqui: elevo a Deus a minha voz e clamo. Mas em outras palavras ele está dizendo assim: olha, diante de Deus eu grito. Eu gritei diante do Senhor em oração.
Tamanho foi o meu lamento, a minha dor, a minha aflição, a minha agonia, que simplesmente orar não era possível. Então eu gritei para Deus. Essa é a descrição de uma oração feroz que esse homem faz. E ele diz que durante a sua agonia ele estendeu as mãos no escuro, como quem estava se afogando, como quem estava pedindo por socorro. E Asaf diz assim: olha, a minha agonia era tão grande que nada que podia ser dito por alguém era suficiente para tornar a minha situação melhor. Não sei se você já experimentou isso, mas de vez em quando eu fico prestando atenção, como nós não sabemos muito bem como lidar com a aflição das outras pessoas, e nós chegamos, né, e nós usamos as palavras que nós temos para tentar ajudar as pessoas em aflição. Eu me lembro de um dia especial, né, que eu presenciei uma cena em que alguém, né, estava lidando com o luto, a perda de um ente querido, e uma pessoa chegou assim e falou assim: olha, foi melhor assim. Como foi melhor assim? Como é que a gente chega para quem perde alguém que ama e diz assim: olha, foi melhor assim? Irmãos, não é melhor assim. Asaf diz assim: olha, aquilo que as pessoas me diziam no dia da minha aflição não tornou melhor a minha situação. A provação era tão grande que não havia lugar para encontrar conforto. A minha alma se recusa a ser consolada. Ele diz que estes foram os dias dos seus gritos à noite, de dor e de sofrimentos intensos que não passavam, onde buscar a Deus não trazia consolo. Verso 3, ele diz assim: olha, eu me lembrava de Deus e aquilo não trazia alívio, aquilo trazia mais gemido, mais dor. Pensar me tornava a minha dor, a dor do meu coração, ainda mais insuportável. Esses são os gritos da aflição, hein? Quando nós não simplesmente oramos ao Senhor, mas nós gritamos para Ele, porque parece que Deus se afastou de nós e a nossa alma não encontra consolo em nenhuma situação. Você já vivenciou alguma coisa assim? Você já se sentiu assim em uma aflição em que orar não era suficiente, que a vontade que você tinha era de gritar para Deus, de gritar para que o Senhor trouxesse refúgio, trouxesse consolo, e que pensar no que Deus estava fazendo era alguma coisa que trazia mais dor ao seu coração? Asaf diz que ele chegou ao fundo do poço. E sabe o que é o fundo do poço? Não sei se você se lembra de uma música, mas tem uma música do Rancho Fundo, né? Que a música do Rancho Fundo é muito legal, muito interessante, que ela fala assim: no Rancho Fundo, bem para lá do fim do mundo. Me ajudem aí, quem lembra? Onde é o Rancho Fundo? É o lugar aonde o quê? A dor e a saudade conversam coisas da cidade. É o Rancho Fundo. Mas você sabe o que é o fundo do poço? É o lugar aonde a dor e a oração se juntam. Esse é o fundo do poço. Quando a dor é tão intensa que a gente só tem condições de gritar para Deus, por socorro, por consolo, por esperança. Asaf diz que ele chegou ao fundo do poço. Como é que nós encontramos consolo quando nós chegamos ao fundo do poço? Esse homem gritou. Mas vocês percebem que no verso 1 até o verso 3, nós já encontramos consolo para as nossas aflições. Sabe por quê? Porque Asaf olhou para o trono de Deus. Os dias da sua aflição foram dias de intensa oração.
E isso é o lugar onde nós começamos a encontrar consolo e esperança para a nossa vida, irmãos. Nossos dias de aflição devem ser dias de oração. Asaf não chegou e disse assim: olha, eu vou para o bar e vou tomar todas. Asaf não foi cheirar nada. Asaf não se voltou para a imoralidade, para a pornografia. Asaf não pegou o cartão de crédito e disse assim: olha, eu vou aliviar a minha dor comprando. Quando ele chega ao fundo do poço, no seu momento de aflição, de sofrimento, de dor e de luto, de trevas, a Bíblia diz que ele vai até o trono de Deus. Ele não sabe o que Deus está fazendo com a sua vida, mas mesmo assim, ele está diante do trono de Deus em sua aflição, orando ao Senhor e pedindo graça e misericórdia para a sua vida. Lembre-se disso. O consolo para as nossas aflições vem quando nós nos lembramos que os nossos dias de aflição devem ser dias de intensa oração na presença do Senhor. Segunda estrofe do texto, depois do selá que nos leva a meditar nisso, está aí nos versos 4 até o verso de número 10, quando o salmista nos diz que os gritos da noite da aflição deram lugar a uma nova condição, as dúvidas do seu coração. Ele teve que enfrentar, irmãos, examinar o seu próprio coração nos dias de aflição. Presta atenção no que ele viu dentro do seu coração. Ele diz assim no verso 4: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Eu penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. A palavra do Senhor nos diz que as aflições do seu servo, as aflições de Asaf, não tratam apenas da sua luta, em oração, mas elas revelam algo mais sobre o estado do seu coração, revelam as dúvidas internas. Asaf agora se voltou para o seu próprio coração. Ele diz que ele não conseguia dormir. Aqui não é novidade, né? Você já viu que a aflição, uma das primeiras coisas que ela rouba de nós é o sono? É difícil dormir quando a gente está aflito. A aflição é companheira, dessa agonia, dessa insônia que muitas vezes não passa. Asaf diz assim: olha, eu não consegui dormir, e eu me voltei para o meu próprio coração, e eu examinei o meu coração, e eu me deparei com questões sérias que estavam assombrando o meu homem interior. Ele se viu, irmãos, com dúvidas e questionamentos, que estavam trazendo sobrecarga por conta da sua aflição. Ele não só gritou ao Senhor na sua aflição, mas a Bíblia diz que o seu coração era um coração que corria perigo por causa dos questionamentos profundos. Ele não está mais gritando, mas a Bíblia diz que ele está em silêncio, mudo. Às vezes a aflição faz isso também por nós, né? Ela rouba as nossas palavras. Às vezes não há nada a ser dito. Às vezes nós não encontramos palavras para descrever o que acontece conosco, para descrever o que se passa na nossa alma e no nosso coração.
Asaf está tentando voltar, ele está tentando se lembrar das misericórdias de Deus. Ele diz isso no verso de número 5. Olha, eu me lembro dos anos passados, de tempos passados. Mas ele está encontrando dificuldade, irmãos, para voltar. E o seu diálogo interior, o diálogo que ele mantém com o seu coração, é extremamente penoso e profundo, porque ele não está levantando dúvidas aleatórias. Não pense você que Asaf está fazendo questões, levantando questões sem sentido, mas ele está questionando o próprio credo, a própria confissão de fé do povo de Deus. Se você voltar a sua Bíblia para o livro de Êxodo, capítulo de número 34, nos versos 6 e 7, quando Moisés estava conduzindo o povo de Deus pelo deserto, versos 5, 6 e 7, enquanto os israelitas estavam sendo preparados para a terra prometida, a Bíblia diz que Deus veio até Moisés e veio ao povo, e Deus mesmo descreveu o seu caráter para o povo. E as palavras de Moisés estão assim registradas. Êxodo 34, versos 5 a 7, ele diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade, que guarda a misericórdia 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, que visita a iniquidade dos pais nos filhos e os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esse era o credo do povo de Deus no Antigo Testamento. E quando Asaf se levanta no seu diálogo com a sua alma, na sua investigação do seu coração, cada uma dessas grandes características do caráter de Deus está sendo questionada por esse homem de Deus. Ele questiona a fidelidade de Deus, ele questiona a eleição de Deus para com seu povo, ele questiona as misericórdias de Deus, as promessas de Deus, um por um. A palavra de Deus nos diz que esse salmista está questionando os grandes atributos do Deus das alianças. Por que essas perguntas estão aqui? Elas não se parecem perguntas extremamente inadequadas para estarem na sua Bíblia, na minha Bíblia? Por que elas estão aqui, irmãos? Por que elas revelam o estado desse coração em dúvida, em crise, em aflição? Por algumas razões. Elas estão na sua Bíblia, para que você se lembre que nós não servimos um Deus que é remoto e que é intocável. Nós servimos a um Deus que entrou no fundo do poço da nossa condição humana. Quando Jesus estava na cruz, você lembra o que ele gritou? Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimentou a agonia de Asaf. Jesus teve as suas dificuldades também de entender isso. E ele nos mostra que Deus não é um Deus estranho aos questionamentos da nossa alma e do nosso coração. Nós cremos e nós servimos a um Deus que sabe quem nós somos. Um Deus que nos vê no escuro. O pastor conta uma história que diz que quando ele pregava durante os anos da Grande Depressão nos Estados Unidos, diz que faltou a luz num culto lá, e ele era um jovem pastor,
E ele ficou em silêncio, assustado com a energia. Diz que um crente lá no fundo falou assim: pode pregar, pastor, que Jesus nos vê no escuro. E é verdade. E o contrário também é verdade. Você sabia que às vezes nós só conseguimos enxergar Deus quando nós estamos no escuro? Quando parece que tudo se torna um breu nas nossas vidas. A boa notícia do Evangelho é que às vezes você não vai enxergar Deus no escuro, mas Ele sempre vai ver a tua alma e o teu coração no escuro. Asaf chegou a uma conclusão. Ele diz assim: olha, sabe o que é pior na minha aflição? Verso de número 10. É que Deus já não é mais o mesmo Deus. Quantas vezes a gente chega a essa conclusão? Quando nós experimentamos as nossas aflições, quando nós enfrentamos as nossas lutas, as nossas dores. De forma honesta, Asaf encarou e examinou o seu coração, e ele percebeu que por um momento ele foi vencido pela incredulidade. Deus já não é mais o mesmo, Asaf diz. Mas ainda assim, sabe onde é que Asaf está? Diante da presença do Senhor. Porque é diante da presença do Senhor que nós devemos levar as nossas dúvidas e os nossos questionamentos mais honestos. Fazer a Deus as perguntas que pairam na nossa alma, nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de dificuldade, ainda é a melhor ideia, ainda era o melhor plano do que para guardar para nós a nossa dor. A Bíblia diz que quando João Batista estava aguardando no cárcere a decapitação, ele teve um momento de dúvida. E ele pegou 2 dos seus discípulos e mandou-os até Jesus, porque aquilo que ele ouvia falar de Jesus não era compatível com o que ele havia anunciado de Jesus. E esses discípulos de João chegam até Jesus e dizem assim: olha, João mandou perguntar uma coisa para o Senhor. Ele pergunta: és tu mesmo aquele que devia vir? Ou eu criei errado? Ou eu preguei errado? Ou eu me enganei? Por que ele faz esse questionamento a Jesus? Porque ele estava na prisão, ele estava em aflição, e Jesus era um Messias diferente daquilo que ele imaginava que Jesus seria. E Jesus manda uma resposta para João. Você lembra a resposta? Ele diz assim: olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e a todo é pregado o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus manda dizer a João: está tudo certo. Está tudo certo. E ainda manda um outro recado para João e diz assim: bem-aventurado é aquele que não tropeça. Ou seja, fica firme, João. É isso mesmo. Está tudo dentro do controle de Deus. Asaf, irmãos, vai até a presença de Deus. Ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus questionamentos. Ele descobre que a vida cristã é cheia de coisas que nós muitas vezes não entendemos, coisas difíceis de relacionar. Mas ainda assim ele é capaz de olhar para o seu coração. E aqui está o consolo que nós precisamos nos nossos dias de aflição. Nós devemos reconhecer o nosso coração, nós precisamos quebrantar o nosso coração, reconhecer os nossos medos, os nossos fracassos, enfrentá-los e tratar deles na presença do Senhor. O consolo vem quando nós descobrimos que nós não somos como nós imaginamos que somos.
Consolo vem quando nós lidamos com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com as nossas dúvidas. Não tem nenhum problema ter dúvida a respeito do trato de Deus, do cuidado de Deus. Mas existe um lugar para nós tratarmos com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos da alma e do coração. É na presença do Senhor e em nenhum outro lugar. Terceiro momento que nós encontramos, terceira estrofe, a luta de Asaf com a sua aflição, está aí nos versos 11 aos versos de número 15 do Salmo 77, onde ele nos diz que ele relembrou os feitos do Senhor. Preste atenção, ele diz assim: recordo os feitos do Senhor, pois eu me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Para encontrar consolo, para encontrar conforto na sua aflição, para o futuro. A Bíblia diz que Asaf então olha para trás. Ele começa, irmãos, a examinar a memória dos grandes feitos do Senhor em prol da vida do seu povo. Ele medita sobre os livramentos do Senhor. Asaf então pega a sua Bíblia e ele começa a pregar ao seu próprio coração sobre o que Deus havia feito no passado. E ele diz assim: Deus é um Deus de maravilhas na antiguidade. Sabe o que ele está fazendo? Ele está mais uma vez, confessando o que ele havia questionado agora há pouco sobre o grande credo da vida do povo de Deus. Ele está fazendo a mesma confissão. Ele está dizendo assim: olha, ainda que eu tenha dúvidas, ainda que eu tenha dificuldades de crer, eu vou continuar crendo até ser convencido pelo Senhor. A maneira mais segura que nós temos para encontrar consolo e conforto é quando nós nos lembramos quem Deus é na vida do seu povo. Ele diz assim: eu lembro de todos os teus feitos e eu chego a uma conclusão: teu caminho, Deus, é um caminho de santidade. Em outras palavras, ele diz assim: o teu caminho é perfeito. Asaf diz assim: Deus, o modo como o Senhor faz as coisas é o modo certo. Porque existe algo que acontece conosco nas nossas aflições. Sabe o que é, irmãos? Nós julgamos que se nós estivéssemos no lugar de Deus, nós faríamos as coisas melhores do que Deus faz. Sabia disso? Se fosse eu não faria assim, eu não faria assado. Eu agiria assim, eu faria de outro modo. E Asaf pegou a sua Bíblia, olhou para os grandes feitos do passado e ele diz assim: não, tudo que Deus faz está certo, o modo como Deus faz, a forma como Deus faz, tudo é perfeito. O grande problema é que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os planos de Deus não são os nossos planos. Mas ele diz, como Isaías diz: os caminhos do Senhor e os planos do Senhor são melhores do que os meus caminhos e os meus planos. E ele encontra consolo quando ele se lembra disso. Como nós precisamos nos lembrar? Não sei se você se lembra de um filme. Eu lembro de um filme que eu vi com a Miriam já há algum tempo atrás, chamado O Diário de uma Paixão. É um filme que foi inspirado em um livro,
mas que conta uma história muito curiosa, né, sobre um casal jovem, né, que está lá vivendo as suas experiências de amor, né, de encontro, de descoberta. Mas ao mesmo tempo o filme mostra cenas da vida, da velhice desse casal, o outro lado da vida, nos mostrando aqueles personagens velhos. E lá nós vemos que a mulher, a esposa, né, naquele casal, desenvolveu o mal de Alzheimer, e ela está em uma casa de repouso, e que o marido dela não precisa estar ali, porque ela não interage com ele, mas ele insiste em ficar ali com ela. Alguns anos atrás ele havia escrito a história do amor deles em um diário ou em um caderno. E ele lia e lê essa história do amor deles para aquela mulher. E de vez em quando ela abre os seus olhos, por um momento interage e volta. Foi muito interessante. Porque é isso que a Bíblia é para nós. Sabia disso? A Bíblia é o diário do amor de Deus por nós. É a história do amor do Deus das alianças, do Deus das promessas, por você e por mim e por todo o seu povo através das eras. Quando nós estamos nas nossas aflições, quando nós estamos no fundo do poço, nós costumeiramente nos esquecemos quem Deus é e o que Deus faz por nós. Irmãos, e nós precisamos pegar o diário do amor de Deus, e nós precisamos relembrar a nossa alma e o nosso coração quem Deus é e o que Deus tem feito pelos seus. Porque quando nós lemos, nós voltamos à nossa realidade e nós encontramos consolo em crer e confiar que Deus continua sendo o mesmo Deus de sempre. A quarta e última estrofe do texto do Salmo 77 vai do verso 16 até o verso de número 20. Quando Asaf então descreve o último movimento, né, de consolo, de conforto para a sua aflição, quando ele olha para a grande redenção de Deus na vida do seu povo. Preste atenção nos versos 16 a 20. Ele diz assim: viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou nas redondezas, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, nas tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu os conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Asaf então volta, irmãos, para o Êxodo, que é a grande cena de salvação do Antigo Testamento. Ele está se lembrando do maior ato de salvação que Deus empreendeu na vida do seu povo em uma linguagem poética. E ele está descrevendo aqui o passar pelas águas do Mar Vermelho. Vamos lembrar que na poesia hebraica, na poesia bíblica, águas é sempre símbolo de caos, de tormenta, de aflição. E ele diz assim: olha, sabe o que é que traz consolo, esperança e conforto para os nossos corações? É que Deus cria um caminho no meio das nossas aflições. Deus cria um caminho no meio das nossas tormentas, do nosso caos, porque nós estamos seguros na salvação que temos nele.
E salvação significa Deus conduzindo em segurança o seu povo através do mar, Deus criando caminhos, Deus abrindo caminhos. Asaf diz assim: olha, se Deus pôde pastorear o seu povo através do mar vermelho, então Deus pode ser o meu pastor nos meus dias de aflição, nos meus dias de agonia, no meu momento de vale da sombra da morte. Porque Deus é assim. Como Asaf, nós podemos olhar para trás, não para o mar vermelho, mas nós olhamos para a cruz, para o dia em que a redenção e a salvação nossa e de todo o povo de Deus foi realizada com sucesso. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas lutas e as nossas aflições, que o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Quando nós olhamos para a cruz, irmãos, nós descobrimos que só Jesus de fato experimentou o que Asaf está descrevendo aqui no Salmo 77. Nem ele, Asaf, nem nenhum de nós chegou ao fundo do poço. Sabe quem chegou ao fundo do poço? Jesus chegou ao fundo do poço. E a Bíblia diz que foi ele o único que chegou lá, encarou o fundo do poço e saiu do fundo do poço para trazer consolo, para trazer conforto para os nossos corações. Ainda que nós não saibamos como o Senhor dirige as coisas, como o Senhor faz as coisas acontecerem, Asaf diz assim: olha, os vestígios do Senhor ou as pegadas do Senhor são imperceptíveis, mas ainda assim nós estamos seguros nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus que redimiu a nossa alma e o nosso coração. Nenhuma aflição pode apagar a ação salvadora de Deus na vida do seu povo. Há um livro apócrifo, parece estranho, né? O pastor citando um livro apócrifo, não é da Bíblia, né? Porque é apócrifo, mas tem uma história muito interessante. Talvez você já tenha lido ou visto ou falar sobre o livro apócrifo Bel e o Dragão. Bel e o Dragão é um livro ambientado na Babilônia dos dias de Daniel. E Bel era o ídolo, né, que era adorado na Babilônia. E diz a história que Bel era um ídolo que tinha muito apetite, que tinha muita fome. Todos os dias, Bel, dragão, né, devorava 40 ovelhas, bebia, né, jarras e mais jarras de vinho e consumia uma grande quantidade de grãos. Assim pensavam os adoradores de Bel. Mas na realidade eram os sacerdotes de Bel que consumiam isso tudo. Eram eles que comiam as ovelhas, eram eles que bebiam o vinho, eram eles que comiam os grãos. E um dia o rei da Babilônia chegou para Daniel e disse assim: por que você não faz um sacrifício para Bel? E Daniel riu dele e falou assim: porque Bel não é Deus. Bel é um ídolo mudo, vazio. Não, Bel tem fome, Bel se alimenta, todas as noites acontece isso. Daniel falou assim: Bel não faz nada disso. E aí o rei chamou os sacerdotes de Bel e fizeram um acordo, um desafio. Disse assim: olha, os sacerdotes disseram o seguinte: nós vamos fazer um desafio. O rei manda cercar todo o templo, né? E nós vamos trazer lá as oferendas para Bel, e nós vamos descobrir, né, se Bel é ou não é esse ídolo, esse Deus que devora tudo. Mas Daniel sabia, né, da artimanha dos sacerdotes. E a história diz que de noite, naquela noite,
Daniel pegou cinzas e jogou no piso do templo de Bel. De noite, quando as oferendas estavam ali, os sacerdotes tinham uma câmara secreta pelo lugar em que eles entravam e consumiam as coisas. No outro dia, então, eles foram e disseram para o rei: está aqui, ninguém entrou aqui, Bel consumiu tudo. Daniel falou assim: não é bem assim, olha as pegadas. O diabo deixa pegadas, Deus não deixa pegadas. Asaf está dizendo assim: olha, na salvação não se descobrem as pegadas e os vestígios da ação de Deus, mas ainda assim Deus é o redentor da vida do seu povo. Nós não sabemos os caminhos de Deus, nós não conhecemos os planos dele, mas Asaf diz assim: mas o caminho de Deus é perfeito, ele sabe o que faz. Nós encontramos consolo e conforto para as nossas aflições e nos lembrarmos disso, irmãos, que os dias mais intensos das nossas lutas devem ser dias de intensa oração, que os dias de aflição devem ser dias em que nós confrontemos os nossos corações para examinar o que põe em risco a nossa fé, a nossa vida. Os dias de aflição são dias em que nós nos lembramos do diário do amor de Deus por nós. E os dias da aflição são dias em que nós nos lembramos que nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Porque nenhum de nós chegou ao fundo do poço. Jesus chegou ao fundo do poço por nós. E a Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Que Deus derrame graça e misericórdia em meio às nossas aflições, para que nós descansemos sempre no Senhor, olhando sempre para Ele, para a sua cruz, para os seus feitos, para o seu trono, e encontrando nele consolo e conforto mais do que suficientes para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre lugar oportuno nos nossos corações.